Então, eu estou nessa jornada desafiadora, que para muitos de vocês é novidade, de como funciona e como cresce uma startup, e como uma startup consegue chegar a tantas empresas e atingir esse mercado. Então, vou deixar um pouquinho essa prévia para vocês. Convidei o Cláudio e o Leandro também, que são super parceiros, e eu já acompanhei o trabalho deles, eu sei bastante das coisas que eles fazem em tomadas de decisão, então, achei super justo que eles trouxessem isso para vocês. Tá bom? Eles vão se apresentar depois com mais calma, tá? Estou só passando por cima, mas vai chegar a hora deles se apresentarem. Bom, agora só um pouquinho sobre o Arquivei. Para quem não sabe, a gente nasceu para curar uma dor latente, uma dor que existe em todas as empresas, independente do tamanho dela, que é ter o controle e monitoramento de documento fiscal. Então, por mais básico que seja, é incrível como todas as empresas ainda sofrem com isso, é incrível como todas as empresas, quando tem um fiscal na porta, ninguém tem a mínima segurança de falar, eu tenho certeza absoluta que eu tenho todas as notas que ele vai me listar aqui. Eu acho que é praticamente impossível que alguém consiga assumir isso. Então, o Arquivei nasceu com esse propósito, a princípio. Então, a gente se integrou com a Secretaria da Fazenda, com prefeituras, rastreando tudo que é emitido contra um CNPJ, seja de serviço, transporte ou de produto. Então, vem notas indevidas, cancelamentos, cartas de correção e esse tipo de coisa. Uma vez que a gente começou, a gente sempre trabalhou com uma plataforma online, então, de uma forma super self-service, de uma forma fácil, que um botão funciona. A gente começou a trabalhar com pequenas empresas, e logo no segundo mês as grandes empresas começaram a chegar. Foi aí que a gente percebeu o tamanho da dor que a grande empresa tem. Então, vieram McDonald's, vieram outras empresas grandes, e a gente se dividiu, e tem duas segmentações dentro do Arquivei, da pequena e da grande empresa, com especificações para cada uma delas. E, bom, o governo brasileiro, vocês mais do que eu sabem falar, o tanto que ele complica as coisas. Eu achei bacana que tem várias pessoas que são de fora do país, cuidando da parte financeira no Brasil e lidando com tributação brasileira, que é um super desafio. Esse é um lado super negativo e trabalhoso do governo brasileiro. Entretanto, ele é o mais avançado em relação a dados fiscais. Então, ele tem toda a parte de dados fiscais dele é gravada, você consegue acessar se você tiver ferramentas, você consegue acessar esses dados. E o que eu vejo é que hoje a gente ainda não aproveita os dados para tomada de decisão. Então, pegar essa burocracia, toda essa complicação, fora o custo que isso gera para vocês, a gente ainda não está usando esses dados para tomada de decisão. Então, pegando a vantagem que está na nossa mão. O dado de uma nota, por exemplo, ele tem até o CPF do motorista que transportou aquele produto. Então, dá para você fazer análises de inúmeras formas em cima daquilo. Então, a gente está entrando numa era que, ok, vamos pegar esse desafio e vamos transformar isso aqui. A gente hoje atende está desatualizado, 60 mil, é mais de 80 mil CNPJs no Brasil. Isso envolve pequena empresa a grande empresa. E eu coloquei alguns nomes de grandes empresas para vocês saberem segmentos e outras coisas. Como essa dor ela é uma dor presente em qualquer tipo, então é qualquer dos segmentos. Logicamente, quem tem um volume maior sente essa dor primeiro, começa a se antecipar nas ações e começa a se organizar antes que as outras. Falando um pouquinho da tomada de decisão com base em dados, a gente pegou alguns estudos para mostrar para vocês o tanto que a gente ainda está atrás nessa tomada de decisão. Então, esse estudo da Deloitte mostra que 5% das empresas hoje têm ferramentas de análise de dados. Não estou falando de gestão de documento, tá? Estou falando de análise de dados. Ferramenta de BI, e a Lucilene ontem citou bastante sobre BI, inteligência artificial, achei sensacional alguém vir aqui citar isso para a área, mas ainda isso é muito pouco. Isso não acontece tanto nas outras. Então, até aproveitando, teve um outro estudo da PwC que mostra essa diferença. Eles compararam departamentos que são best in class, departamentos financeiros, que são considerados sensacionais, eficientes aqui no Brasil, e eles compararam com o resto do mercado. E olha que bacana o resultado. Então, eles têm menos 17% do tempo gasto em coleta de dados em gerais, tá, para tomada de decisão. 25% a mais de tempo em análise de dados, então tem uma troca bem bacana. Você tira aquela parte operacional e você coloca para uma parte estratégica de tempo. E, no final disso tudo, eles levam quase metade do tempo para fechar relatórios.
nisso aqui. Então, é super impactante. Eu tive, há um tempo atrás, aqui no evento do Shared Services, sabe, que foi bem bacana, e a gente falou muito sobre o trocar as pessoas que estão fazendo trabalhos operacionais por trabalhos estratégicos. Minha opinião, funciona mais ou menos, porque tem pessoas que estão fazendo o operacional ali que elas não vão ser aptas ao estratégico. Não, aquele perfil, quando a gente chama de analista, muitas vezes, acho que todos aqui têm isso dentro da empresa. Quantos analistas vocês têm na empresa que não fazem análises? Fazem só um trabalho operacional, mas que o nome está analista lá do cargo. Então, tem vários disso. E o que vai acontecer, provavelmente, é que quem tiver apto àquilo vai fazer e outras pessoas vão ter que se recolocar de uma outra forma. Mas é nesse ponto que a gente está chegando. E qual que é essa importância da análise de dados? Achei bacana que eu já tinha colocado esse slide aqui e a gente trocou bastante ideia até agora sobre como diminuir incertezas nas decisões, como falar não ser o chato que fala o não. E gostei muito da visão de vocês que, gente, precisa de visão de todas as áreas para ter mais conhecimento e tomar decisão com menor incerteza. Entretanto, quando você não tem uma base de dados consolidados que viram informação para você tomar decisão, fica difícil, porque isso demora muito, você vai passar muito tempo tentando entender tudo para conseguir diminuir as incertezas para uma tomada de decisão. Então, uma vez que você tem isso na mão, você tem um cenário claro, não precisa entrar numa outra área e fazer o papel da outra área, não é nem esse o ponto aqui, é realmente ter uma visão macro do que está acontecendo, a tomada de decisão vai ser mais rápida, ela diminui certeza, matar a incerteza acredito que nunca vai acontecer, tem mais precisão ali, e você também atende melhor os seus stakeholders. Agora eu vou passar a bola para eles contarem um pouquinho do que eles fazem, tanto na Kabum quanto no Fleury, o que eles fazem em relação aos seus dados e tomada de decisão. Primeiro, o Cláudio, pode se apresentar aí. Bom dia, meu nome é Cláudio. Na verdade, a Arquivei já é um parceiro nosso desde o ano passado. A Kabum, para quem não conhece, é uma empresa de comércio eletrônico. A gente está focado bastante no segmento de produtos de informática. Hoje é a número 1 da América Latina. A operação hoje está centralizada em Viana, no Espírito Santo, o nosso CD, e tem também uma operação em Limeira, que é um CD voltado para comércio de supermercado online. A holding é em Limeira também. Os fundadores são o Thiago e o Leandro, são limeirenses também, muito jovens, têm 33 e 37 anos, começaram há 14 anos atrás. E a gente vem num crescimento muito forte aí do comércio eletrônico, enfim, com alguns segmentos diferenciados também. Bom, o que eu vou falar do que eu uso, do que eu utilizo no dia a dia, né? O Arquivei, hoje, para a gente, eu tenho todas as notas fiscais emitidas contra o meu CNPJ, eu consigo checar, claro, se é devido ou não. Muitas vezes eu tenho a contestação na Cefaz da nota fiscal, que não é devida. Então, eu minimizo o risco, compliance, enfim, evito também um possível Serasa, protesto, cruzo com os meus dados também do meu livro de entrada fiscal, acho que isso é um dos pontos importantes. Período de pagamento, como tem a emissão da nota, eu consigo gerar relatórios por fornecedor, por data de emissão, eu consigo também cruzar se aquele prazo que veio na nota está alinhado com o meu financeiro, então eu faço esse cruzamento também com o fluxo de caixa e com os prazos de pagamentos. E, principalmente, acho que tem alguns relatórios que eu consigo extrair que dá para a gente ter visibilidade da curva de crescimento dos fornecedores, quem são os caras que nós estamos comprando, e, com isso, óbvio, dá para a gente alinhar com o pessoal de compras, prazo de pagamento, negociações, enfim. Acho que esses 3 pontos, hoje, é o que eu mais utilizo da base de dados. E aí tem uma série de relatórios também que dá para a gente navegar e brincar ali com a tomada de decisão. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro, trabalho no Fleury, espero que todo mundo tenha feito os últimos exames de imagem ou de diagnóstico, uma das nossas marcas, né? Aqui em São Paulo, né, a gente tem a marca Fleury e a marca A Mais São Paulo. A gente está presente também em outros estados, né? Na Bahia, Pernambuco, Porto Alegre,
na cidade de Porto Alegre e em Curitiba, em Brasília também. É uma empresa, então, da área de saúde, é uma área para mim nova, eu vim de indústria, né, e também falar um pouquinho só que eu não vim da área de finanças, né, na verdade eu tinha, na minha primeira experiência, eu tinha jurado que eu não voltava para essa área, aí eu fui para a área de logística, tive uma experiência muito grande em logística e acabei voltando para finanças com uma visão muito da parte da parte de processo, uma linha de produção. Então, eu comecei a aplicar algumas visões um pouquinho diferentes, né, e eu vou trazer alguns exemplos que a gente colocou no dia a dia, que ajuda muito com a análise de dados, né. Então, a gente puxa uma veia muito forte de indicador, Lean, Six Sigma, e assim por diante, que a gente aplica no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês alguns cases, né, um deles envolve o Arquivei, outros não, mas que fala muito sobre o dado, né? Como a gente como que a gente trata o dado de uma forma um pouco diferente ou com mais precisão. Hoje em dia, pessoal, tem muita informação, muita, seja em sistemas legados, sistemas grandes ERPs, seja internet, assim por diante. E se a gente não souber montar o direito, mesclar essas informações para dar o tiro certo, né? Eu brinco muito com o time que a gente tem que ser o sniper, né? Não adianta você sair dando tiro à vontade que você não vai achar o problema. Você tem que dar o tiro certo para gastar pouco esforço e ter realmente o resultado que você espera. Então, a gente tem um grande desafio, né? E hoje em dia o bom é que tem diversas ferramentas de BI que pode nos ajudar com isso. A gente usa uma delas, né? Bom, aqui eu vou entrar nos cases, né? O que a gente usa é o ClickView, não sei se alguém conhece, não é nenhuma propaganda, só falando que a gente usa. E a parte, né, eu vou falar um pouquinho da parte de receita, né, tem um colega da área de saúde, do Beneficência Portuguesa, mas a área de receita no mercado de saúde é um negócio completamente diferente, que você presta o serviço para A, só que o que te paga é o B. Né? E então, tem diversas regras, né, que você tem que saber transitar no mercado de saúde para que você não tenha uma perda de receita. Porque se você atrasar o faturamento para alguma operadora, você não pode mais receber. Se você ferir uma janela de faturamento contratual, você também não recebe, e assim por diante. Então, tem um grande desafio operacional, transacional, de você organizar o processo por completo na origem, porque se você não começar certo, você tem uma perda realmente de receita. E o que a gente fez, né, pessoal? A gente criou, com base nisso... Peraí, deixa eu só voltar um pouco. Aí, na época, né, que a gente iniciou ali um trabalho diferente de gestão, a gente tinha uma perda de mais ou menos uns 3% de receita. E aí a gente olhava e falei, caramba, né, como que eu atuo nisso? E aí a gente viu que a forma de gerir era completamente reativa. No fim, depois que tinha o fechamento, tinha a base para você ver o que aconteceu. Eu falei, cara, é impossível ir nesse formato. Vamos lá na TI, eu preciso de uma base diária. Né? A gente conseguiu uma base diária, só que aí você tinha 500 colunas, 10 milhões de linhas, né? E assim por diante. Como que a gente trata isso? E aí veio o ClickView, a gente já tinha licença, só que não usava ele de uma forma inteligente. A gente viu que na equipe tinha um desenvolvedor de ClickView que foi super positivo. Aí a gente, com base, né, numa base de dados, a gente criou algo que hoje ajuda demais na nossa gestão do nosso dia a dia. Então, a gente tem, aqui ele está estático, né, mas é uma plataforma que você, qualquer lugar que você clique, ele vai entrando no dado e é super bacana. E a gente consegue ter uma foto diária, né, e não totalmente reativa, do que a gente tem a fazer, quais são os ofensores. E a gente consegue pegar o ofensor de tudo quanto é jeito. Ou é uma marca que está com problema, é uma operadora, é uma unidade, e a gente vai chegando no dado até a pessoa que abriu a ficha. Né? Que às vezes eu tenho um problema de perda de receita em uma unidade, porque tem 3 pessoas novas que entraram, está abrindo a ficha errada e que não vai conseguir permitir que eu faça o faturamento. Então, a gente criou de uma forma que você tem uma visão macro, uma visão micro, para quê? Para dar aquele tiro certo. Então, a gente usa muito isso para direcionar todos os nossos esforços.
E a gente começou a brincar mais assim, e a forma de usar o dado, hoje a gente gere até a equipe nesse formato. A gente mede performance do time com isso. Então, a gente divide por carteiras. Então, tem a pessoa que cuida das operadoras ABC, o outro D, E, F, e assim por diante. Cara, você cuida disso, a gente mede com o dado qual é a performance. Então, é uma forma de utilização que foi super precisa e trouxe um resultado super bacana. Hoje, praticamente, é zero a nossa perda de faturamento por prazo ou porque eu não cumpri um cronograma contratual, porque a gente tem uma foto totalmente antecipada do que a gente pode realmente acontecer. Um outro case, né, que eu passar para vocês, isso envolve essa nossa parceria com a Arquivei, é sobre o pagamento no prazo de fornecedores. A gente não usa só o Arquivei para essa parte, a gente iniciou para essa parte e a gente começou depois a identificar, poxa, se eu tenho também a nota que eu emito, e eu tenho muito cliente que me liga na época de imposto de renda, que precisa da nota para fazer a declaração, eu fui na minha ouvidoria e no CAC, toda vez que algum cliente te pedir, em vez de você demorar 2, 3, 4 dias para mandar nota, para me pedir na área fiscal, acesso ao Arquivei que você tem a informação. Então, é só para exemplificar que tem outras aplicações além dessa parte que eu vou explicar aqui. Então, é realmente algo que está ajudando bastante. No pagamento de fornecedores, a gente mescla uma base de SAP, né, com a base inicialmente, a gente só usava o SAP para colocar o meu indicador de desembolso no prazo. Só que, de novo, a gente era totalmente reativo. Então, eu via o que aconteceu, quem eu paguei fora do prazo. Se tiver algum fornecedor aí na lista que está fora do prazo, pode depois me procurar, a gente conversa para tentar ajustar. Tá? Espero que não tenha. Então, a gente era totalmente reativo, pessoal. Então, aqui, isso é só uma partezinha do indicador. E o que a gente identificou? Que, cara, praticamente tudo que eu pagava fora do prazo, eu já recebia a nota internamente por processo fora do prazo. Isso, acho que acontece em todas as empresas. Né? Antes, eu trabalhava em indústria, é a mesma coisa, só muda o CNPJ. E aí eu falei, caramba, né, como que a gente pode ser mais proativo em blindar um pagamento no prazo do fornecedor? Que não é só o protesto. Tem o protesto, tem o preço mais caro que o cara vai te embutir, né, não tem almoço grátis, e tudo isso afeta fluxo de caixa, afeta PMP, afeta um monte de coisa. E a gente poxa, eu já tenho o Arquivei, que eu tenho praticamente online, o que emitiram contra o meu CNPJ. Então, vamos deixar de ser reativo, de cobrar questionamento por que eles fazem, que pagou, para a gente ser totalmente preventivo. Então, a gente pega a base do Arquivei, hoje, cruza com o SAP, e eu consigo ver notas que eu ainda não entrei com ela, e que em breve ela vence. Então, a gente consegue sair de algo vencido e eu vou a vencer. Então, eu já sei o usuário que compra do cara tal. Eu falei, meu amigo, onde está a nota tal? E a gente consegue ter uma atitude totalmente preventiva. Usando um dado que estava disponível e a gente pensou de uma forma um pouquinho diferente. Então, um case que está dando um baita resultado também muito legal. Eu falo muito, tá? Se tiver. E uma outra aplicação, pessoal, também saindo um pouco aí é uma parte mais administrativa, a gente também utiliza, né, uma forma de usar o ClickView. O outro eu coloquei o nosso RP Master aí, que é o Excel, tá? Vocês viram que isso é impossível, ninguém sair do Excel. E aqui a gente usa, a gente tem contrato com o Uber, com o EasyTaxi. Hoje em dia tem diversas plataformas que ajudam absurdamente na gestão dessa despesa, né? A gente não usa mais aqueles vouchers, graças a Deus, que ali é super complicado. E a gente aliou também, né? Eu tenho uma norma de utilização com uma política que a gente tem algumas regras, né? A gente, beleza, tem uma ferramenta de gestão, uma base linda do Uber, uma base linda do EasyTaxi, né? Assim como os outros têm também, é mais ou menos mais do mesmo. Só que aí, o que eu faço com isso, né? Então, vamos criar algo único. Eu vou puxar as duas bases, centralizo elas em uma única plataforma, coloco as minhas regras normativas e eu consigo ter uma informação muito precisa para usar esse dado certo, né? Então, o que a gente começou? A gente conseguiu ver áreas, e a gente vai até a nível de usuário, né? Então, quem que usa
Que área está usando dentro da política, quem que está fora da política. Com isso, a gente começou a ver um custo, poxa, se tem uma área que está com custo alto, cara, a gente não pode ver uma outra alternativa, e fez isso. Teve casos que a gente migrou e alugou um carro, que o carro ficava muito mais barato do que ficar usando táxi. Outro, a gente usou uma van que fazia um circuito, que a gente teve uma queda de custos. A gente teve um mapeamento muito preciso, né? Então a gente sabe, eu sei aonde que usa mais por estado, qual o dia da semana que mais usa. Isso ajuda bem e é ligado ao comportamento de utilização. E a gente conseguiu, né? Teve muito corte de custo pela má utilização. A gente conseguiu identificar pessoas, né? Infelizmente o ser humano é muito criativo e usa de uma facilidade para tirar algum proveito, né? É muito isso cultural. A gente identificou diversas pessoas, né? Teve um trabalho depois com auditoria, graças a essa plataforma, que a gente pegou pessoas que iam para festa, saía do trabalho, passeava de fim de semana. Teve algumas pessoas que saíram do Fleury por causa disso. E a gente colocou regra e conseguiu olhar quem utilizava. E a gente conseguiu também, tenho isso, vou dar a carga do meu orçamento e eu consigo também olhar, né? A última linhazinha ali. A parte orçamentária. E é super legal ver que depois que a gente implantou, que foi mais ou menos em março, você vê que o orçamento está acima, né? Então eu estou tendo saving por ter o quê? Um controle utilizado de uma forma super efetiva. Então é um outro exemplo de uma mescla aí de plataformas utilizando para ter um resultado realmente bem interessante. É isso, pessoal. Obrigado. Gente, obrigada. Eu acho que sobrou alguma coisa de tempo? 5? 10? Isso. Tá, sobrou tempo para a pergunta. Rapidinho, só antes da pergunta, só vou falar uma coisinha que a gente esqueceu de colocar, não deu tempo de colocar os nossos materiais dentro da sacolinha da EBDI, então tem lá no fundo, tá? A hora que vocês saírem tem caderninhos e outras coisas também. E vamos para a pergunta. Rosane, do Hermes Pardini. Parceira. A gente deve ter muitos problemas parecidos. Com certeza. Você citou que a Arquivei também tem a atividade de armazenar as notas geradas, né, que a gente faz notas de serviço, né, junto às prefeituras. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você usa esse serviço, vocês dois, né? Como que você usa e como que você produz esse serviço? Deixa eu falar como que eu uso, depois ela fala o que ela faz para disponibilizar para mim. A nota de serviço ela é um pouquinho diferente, né, de produto, porque você tem município a município. Então, a gente já tem hoje a maior parte dos municípios que a gente tem unidade já está integrada com a prefeitura, e a forma que eu uso ela ainda só de uma forma, a gente quer usar de duas formas. Eu uso muito para pessoa física. Então, quando eu tenho um cliente que me liga falando que não recebeu a nota, muitas vezes é porque ele não pôs o e-mail dele na prefeitura e não recebeu, e aí eu consigo resgatar isso e mostrar para ele, né? Então, a plataforma me ajuda, porque independente de eu consultar pelo CNPJ dele, eu consulto pelo CPF dele, eu consulto pelo meu CNPJ que eu emiti. Então, deu uma agilidade para a gente responder, né, algumas demandas que recebe por CAC, ouvidoria, mídias sociais. Então, a forma que a gente usa é essa. O que a gente quer começar a utilizar também, que a gente já viu uma oportunidade, eu tenho a emissão de nota física, tenho emissão de nota jurídica, e eu tenho a nota que eu entro, eu posso começar a ter um forecast de fluxo de caixa, que eu tenho dos dois lados, né? Então, são coisas que a gente já está começando a pensar. Só completando um pouquinho, a gente faz essa consulta, fica na plataforma, só que como a gente atende muito tipo diferente de empresa, o que o Fleury usa é completamente diferente do que Kabum usa, e por aí vai, então vai um pouquinho do lado da empresa. Então, para o Fleury fez sentido eles usarem para saque e outras coisas, que está na mão, você busca o CPF e aperta para enviar por e-mail e já coloca ali. Mas tem outras empresas que pegam todas as notas de serviço e já colocam dentro do ERP ou do sistema contábil e tributário. Então, depende bastante do uso. Isa, eu tenho uma pergunta para você. Na agência, a gente tem muita nota que a gente chama de repasse, a gente cobra do cliente. Essas notas têm jobs, então a gente tem por mês 250 notas de pagamento, 300 notas e, ao mesmo tempo, notas de faturamento.
Vocês têm algum caso semelhante que vocês têm que capturar algum código dentro da nota, identificar e segregar por cliente ou para cobrar, repassar isso, cobrar para frente? Se esse código estiver dentro da nota, ou tem algum campo, ou está em dados adicionais, ou qualquer coisa lá dentro, você consegue automaticamente já segregar isso. Então, você monta isso da forma que você quiser. Então, por exemplo, se faz sentido para você segregar um tipo de nota por um código específico, é só você colocar um filtro e salvar ele. Então, você sempre vai ver daquela forma. Dá para etiquetar e fazer outros processos com ele. O ponto é sempre deixar isso disponível. Tudo que tiver o seu CNPJ como destinatário ali, ou no caso de serviço que você emitiu também, ele já vai estar ali. A gente quebra todos os campinhos do XML, coloca em campos, então tem a busca textual e outras coisas que você pode criar o seu filtro e você pode segregar ele, inclusive etiquetar todos. Eu quero ver notas que eu caracterizei como alguma coisa. E você vai lá e busca. Qualquer estado ou município, vocês estão pegando todas as notas? Qualquer estado. Não, município de prefeitura são alguns municípios. Nota de produto, Brasil inteiro. Nota de transporte também, conhecimento de transporte, Brasil inteiro. Serviço, municípios, depois eu posso deixar a lista com vocês. Mas a gente consegue pedir para você ir num município específico ou num lugar... Bom, os grandes capitais você está, né? Pode. A gente tem um grupo dentro do Arquiveio, dentro da engenharia, que fica integrando com municípios a municípios. A gente sempre tem o outro lado, que é a boa vontade do município e a parte tecnológica do município também. Então, a gente já teve respostas negativas de não temos web service, então não vai encontrar. Mas a gente sempre pega essas demandas para fazer o próximo município. Então, vai sempre na maior demanda, a gente coloca como um próximo. Muitas vezes, a gente pede até ajuda dos clientes. Quando o município está muito fechado, então a gente pega grandes clientes daquele município e vai junto na prefeitura, até para ter a liberação do web service. Obrigado. Mais alguma pergunta para a equipe da Arquiveio ou para um dos dois convidados? Então, Isis. Gente, obrigada pelo tempo. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Leandro.